beleza? Sou o professor Diego Carlos de Matemática, aqui do Explicador Virtual. Bom, hoje nós iremos falar sobre posição entre duas circunferências. Videoaula de número 112. Posição relativa entre duas circunferências. O primeiro caso é quando as circunferências são secantes. Quando as circunferências são secantes, essas circunferências têm dois pontos em comum. Nesse caso, o ponto A e o ponto B, tá? Ponto A e o ponto B, que está aqui. Então, eu posso concluir que a interseção entre a circunferência 1 e a circunferência 2 é o ponto A e o ponto B, tá? Que são pontos em comuns às duas circunferências. Beleza? E podemos analisar o seguinte: eu acabei de formar um triângulo aqui, ó. Distância entre os centros eu chamei de D. O1 até o ponto B, R1, que é o raio da circunferência 1. O2 até o ponto B eu chamei de R2, que é o raio da circunferência 2. Nesse caso, se essas circunferências são secantes, eu posso dizer o seguinte: é só pensar um pouquinho na condição de existência do triângulo, que eu falei para você na aula de triângulos. Para existir esse triângulo, eu posso pensar o seguinte: a distância D tem que ser maior que o módulo da diferença e menor que a soma. Só pensar em triângulos. Perceba que é gradativo o conteúdo? Pensei no triângulo. Para esse triângulo existir, o módulo da diferença tem que ser menor do que a distância, tá? Que é um lado do triângulo, que tem que ser menor que a soma. Tranquilo? A aplicação para as circunferências secantes. Beleza? Segundo caso é circunferências tangentes exteriores. Essas circunferências terão um único ponto em comum, que é o ponto C, chamado de ponto de tangência. Podemos dizer que a interseção entre as circunferências é esse ponto C, que é o ponto de tangência. Tranquilo? Podemos analisar também que a distância entre os centros vai ser igual à soma dos raios. Então, nesse caso, a distância D é igual a R1 mais R2. Tranquilo? Outro caso é quando são tangentes interiores. Beleza? Então, podemos analisar aqui que o ponto de tangência é o ponto A. É um único ponto em comum. E a interseção entre as circunferências vai gerar esse ponto A, que é o ponto em comum. E se você olhar a figura, a distância entre os centros é a diferença entre os raios. Então, na verdade, D vai ser igual a R menos R1. Tranquilo? Que está aqui. O quarto caso é quando as circunferências são externas, ou seja, não tem ponto em comum. A interseção entre as circunferências é um conjunto vazio, pois não há ponto em comum. E podemos analisar aqui que a distância entre os centros vai ser maior do que a soma dos raios. Tranquilo? E a outra é as circunferências internas. Tá? Olha aqui. Também não tem ponto em comum. Não tem ponto em comum. Então, a interseção entre as circunferências será o conjunto vazio. Tá? E se você analisar, ó, a distância entre os centros vai ser menor do que a diferença. Se você pegar R1 menos R2, vai ser a distância e ainda vai faltar o quê? Um pedacinho aqui, ó. Então, por isso que a distância entre os centros é menor do que a diferença entre os raios da circunferência maior com a circunferência menor. Então, D é menor que R1 menos R2. Beleza? E por último, são as circunferências concêntricas. Concêntricas
quer dizer mesmo centro. Mesmo centro. Então o centro da circunferência menor coincide com o centro da circunferência maior, que está aqui. E a distância entre os centros é igual a zero. Se os dois centros se coincidem, a distância entre eles é nula. Beleza? Bom, sabendo isso, exercício de número 4. Sendo R1 e R2 os raios de duas circunferências, C1 e C2, respectivamente, e D a distância entre os centros, D as posições relativas em cada caso. Olha o primeiro caso. Raio 1 igual a 2 centímetros, raio 2 igual a 5 centímetros e a distância igual a 10. Bom, olha só. Primeiro eu posso pensar o seguinte, que a soma dos raios vai ser menor do que a distância. A soma dos raios é menor que a distância. Quando isso acontece, ó, 7 menor que 10, a distância foi maior que a soma. Beleza? Se isso acontece, olha o que aconteceu aqui. Ó. Você tem a circunferência de raio 5 com a circunferência de raio 2. Tá? Esquece das dimensões da figura, não vai interferir em nada. Tá? A distância aqui, ó, a distância aqui foi maior do que a soma. 5 mais 2 vai dar quanto? 7. A distância foi maior que a soma, então, ou seja, as duas circunferências serão exteriores. Tranquilo? Que é esse caso aí. As duas circunferências serão exteriores. Beleza? Resposta da questão A. Na letra B, o raio 1 é igual a 3 centímetros, raio 2 igual a 7 centímetros. A distância entre eles é igual, a distância entre os centros é igual a 4 centímetros. Pois bem, se você pegar aqui, ó, 7 menos 3 vai ser igual a 4. Aqui, ó. 4 igual a 4. Olha o que aconteceu. A distância foi igual à diferença entre os raios. Quando isso acontece, olha a figura aqui. Tá bom? Raio 7. Raio 3, da menor. 7 menos 3, 4. O que aconteceu aqui? Essas duas circunferências são o quê? Tangentes interiores. Tangentes interiores. Beleza? Letra C. Raio 1 igual a 5 centímetros. Raio 2 igual a 5 centímetros. Distância igual a 8 centímetros. Olha só. Então você tem isso aqui, ó. Diferença vai ser menor. E a soma vai ser maior. Opa. Olha o que aconteceu. 0 menor que 8, que é menor que 10. Quando isso acontece, você já viu. Módulo da diferença menor que a distância, que é menor que a soma. Isso aqui você já viu até lá em triângulos. Então, olha só como é que fica a figura. Olha aqui. Raio 5. Raio 5. Distância igual a 8. Essas duas circunferências vai ser o quê? Secante. Secante. Beleza? Então, letra D. Agora, ó, o raio é igual a 4 centímetros. Raio 2 igual a 3 centímetros. Distância igual a 7. Olha só. A distância foi igual à soma dos raios. 7 igual a 7. Então você tem aqui, ó. A distância é igual à soma dos raios. O que fica a figura? Olha a figura aí. 4 mais 3 igual a
7. Então essas duas circunferências são tangentes exteriores. Tangentes exteriores. E a outra é raio 1. Raio 1 igual a 3 centímetros. Raio 2 igual a 2 centímetros. Distância igual a 0. Opa, apareceu distância igual a 0. Tem nem discussão, né? Olha só. Distância igual a 0. Ou seja, mesmo centro. Então as circunferências serão concêntricas. Mesmo centro. São chamadas de concêntricas. Tranquilo, gente? Deu você entender? Espero você na próxima aula e um abraço.